Olá, olá, olá. E aí, tudo bem? Como é que você está? Ótimo! Que bom saber que a gente pode estar aqui e eu contribuir com você em matemática. Mas como assim, professor? A gente está numa sequência de aulas que, se você está acompanhando, com certeza o teu aprendizado mais do que melhorou em função daquilo que você vai fazer no Enem. Então, fica tranquilo, analisa bem o que a gente vai passar a partir de agora. Se você já está acompanhando, caneta, papel, analisa aí direitinho e acompanha comigo, ok? Eu sou o professor Emerson e vamos ao mundo maravilhoso da matemática, correto? E o conteúdo de hoje, pessoal, é teoria dos conjuntos. Olha que coisa boa que a gente vai ver aqui, ó. Então, e o que significa isso? Nesse caso, para a gente poder entender isso legal, vamos bolar aqui uma maneira de você ter um pouco dessa visão, tá? Então, a teoria dos conjuntos é a teoria da matemática capaz de agrupar elementos. Mas do que significa isso? Quando você reúne elementos em conjunto, isso quer dizer que eles têm que ter a mesma característica. Como assim? Se eu reunir números, eu vou ter um conjunto de números, conjunto de pessoas, frutas, ou seja, aqueles elementos em comum que, agrupados, formam o que a gente chama de conjuntos, correto? Na matemática, eles são indicados por letras minúsculas e definidos como um dos componentes do conjunto. Exemplo, o elemento A ou a pessoa X. Quer dizer que o elemento A faz parte de um conjunto em que tem elementos com aquela característica, certo? Assim, enquanto os elementos do conjunto são indicados pela letra minúsculas, os conjuntos são representados por letras o quê? Maiúsculas. Como assim? Olha só isso aqui, ó. Que conjunto é esse que a gente está visualizando? A letra A maiúscula indica que o conjunto que está aqui, entre chaves, é designado pelo conjunto A e aqui é o conjunto das vogais. Um exemplo, correto? Agora, isso pode também ser relacionado em diagrama, que é o diagrama de Euler-Venn. Nesse modelo de diagrama, tá, vamos analisar como é que ele é representado graficamente. Então, você já está percebendo aqui e visualizando, certinho? Então, basta que a gente possa ter essa noção, tá, para poder analisar. Então, como é que é isso? Vem aqui, relação de pertinência. A relação de pertinência é um conceito muito importante na teoria dos conjuntos. Como assim, professor? Ela indica se o elemento pertence e ou não pertence o E cortado a um determinado conjunto. Não é difícil, eu queria que você me acompanhasse aí. Como assim? Observa aqui o conjunto D. É formado por W, X, Y, Z. Logo, a gente percebe que W e D pertencem ao conjunto D, correto? Por que pertence, professor? Porque eles estão inseridos aqui, ó. Correto? Agora, eu posso falar que J e D pertencem a esse conjunto? Não, porque eles não estão aqui dentro. Então, não estão relacionados a esse conjunto D. Logo, J não pertence ao conjunto D. Beleza? Então, quando o elemento está inserido, ele pertence, ele faz parte. Quando ele não está relacionado, ele diz que não pertence, porque ele não faz parte. Ok? Vamos, então, dar sequência. Relação de inclusão. A relação de inclusão aponta se tal conjunto está contido, preste atenção nisso, ou não está contido, tá? Em comparação de conjunto com conjunto. Observa bem que aqui na relação de pertinência é elemento com conjunto. Agora, na inclusão, a gente vai trabalhar conjunto com conjunto. Bora entender isso melhor? Olha o conjunto A. A, E, I, O, U. Olha o conjunto B. A, E, I, O, U, M, N, O. E o conjunto C. P, Q, R, S, T. Olha como é que a gente vai abordar e trabalhar esses conjuntos em relação a isso. Por que a gente pode fazer isso aqui, ó? Eu posso afirmar que o A está contido em B. Como assim, professor? Não entendi. Observa bem aqui, ó. Esse conjunto A tem 5 elementos. Esses elementos que fazem parte do conjunto A, todos estão aqui dentro do conjunto B. Logo, o conjunto A faz parte do conjunto B. Se o conjunto A faz parte do conjunto B, a gente afirma que ele está contido em B. Agora vamos fazer a volta, tá? Nesse caso aqui, ó. E o C não está contido em B. Mas por que o C não está contido em B? Porque os elementos de C, tá, não fazem parte, tá, dos elementos do conjunto B. Então, peraí. O A está contido em B porque os elementos de A estão dentro de B. E o C não está contido em B porque esses elementos não fazem parte, ok? Então, a gente afirma que A está contido em B e C não está contido em B. Dessa maneira, a gente pode afirmar isso aqui, ó. Se o A está contido em B, é porque o B contém o A.
Analisa comigo isso para a gente poder ter uma visão aqui. Acompanha comigo. Se eu afirmo que os alunos, um conjunto de alunos estão dentro de uma sala de aula, a gente diz que o conjunto de alunos está contido na sala. A sala, por sua vez, ela agrupa os alunos. Então, se os alunos estão contidos na sala, é porque a sala contém os alunos, ok? A ida está contido, a volta contém. É só você analisar isso para que você não se perca. Observa aqui, ó, novamente, em relação ao conjunto. Eu afirmo que o A está contido em B. Mas por quê, professor? Porque ó, o A está contido em B. Automaticamente, eu afirmo que o B contém o A. Se o C não está contido em B, é porque o B não contém o C, ok? Então, é só analisar isso aqui. Vamos observar isso aqui agora, o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto que não há elementos. Isso aqui é uma grande confusão que as pessoas se enrolam aqui. O conjunto vazio não é um conjunto que tem nada, é um conjunto com ausência de elementos. Ele é representado por duas chaves ou pelo símbolo da letra φ em grego, que muita gente não sabe o que é o significado. Note que o conjunto vazio ele faz parte de todos os conjuntos. Não esqueça disso, a gente vai já falar sobre isso. Vamos agora ver as operações. União, interseção e diferença. Aqui eu tenho um diagrama. E eu queria que você analisasse uma coisa comigo. Quando eu falar em união, é dado pela letra U. U é de unir os dois num só. Analisa bem aqui. Eu tenho um conjunto A, E, I, O, U, e eu tenho um conjunto B, 1, 2, 3, 4. Se eu juntar os dois num só, o que eu vou obter? A união de B, que é A, E, I, O, U, aí vem os outros, 1, 2, 3, 4. Se eu junto todos num só, eu estou fazendo a união, tanto que aqui está pintado tudo, ó. Então, pintou tudo para você analisar isso daí. Então, A junto com B, eu vou ter A união de B, beleza? Agora, o que seria interseção? A interseção, nesse caso aqui, são aqueles elementos comuns. Eu tenho um conjunto C, A, B, C, D e E. E nesse caso, em relação ao D, B, C e D. Então, com base nisso, se eu fizer a interseção aqui, ó, é B, C e D que fazem parte tanto do conjunto C quanto com o conjunto D, correto? Quando aqueles elementos são comuns a dois conjuntos simultaneamente, a gente diz que há a interseção desses conjuntos. A interseção é dada por esse espaço aqui, ó. Percebam, ele faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então aqui nós temos o que a gente chama de interseção de conjuntos, ok? Agora vamos falar da diferença. A diferença entre conjuntos corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto e não aparecem no segundo. Eu posso dizer o seguinte, o que seria A menos B? Analisa comigo. A menos B. Como eu estou excluindo B, vai ficar apenas o que está em A. Então a interseção não entra aqui. Então A menos B. O B todo vai ser excluído e vai ficar apenas os elementos de A. Como assim, professor? Eu tenho um conjunto A com A, B, C, D e E e o conjunto B com B, C e D. Correto? Como B, C e D fazem parte dos dois ao mesmo tempo, vai ficar apenas o que está em A, que é o A e o E. Os elementos A e E formam a diferença entre esses conjuntos A e B. Lembrando, é tudo que está em A e não está em B. De novo, vamos falar comigo, repete comigo. A menos B. O B vai ser excluído. É tudo que está em A e não está em B, porque o B vai ser excluído. Ok? Vamos ver agora igualdade de conjuntos. Como assim, professor? Na igualdade dos conjuntos, os elementos de dois conjuntos são idênticos, correto? Não importa a ordem que eles estejam. O importante é que, para garantir a igualdade, eu preciso que os elementos sejam os mesmos, independentemente da quantidade, tá? Como assim? Olha o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B são os mesmos elementos, mas trocado a ordem. O que importa que garanta a igualdade é que os elementos sejam mesmos, tá? Como os elementos são os mesmos, então A é igual a B. Ficou bem claro? Então, para caracterizar a igualdade, basta que os elementos sejam os mesmos, ok? Vamos ver agora operações com conjuntos. As operações com conjuntos são operações feitas com os elementos que formam uma coleção. São elas a união, a interseção e a diferença. A gente acabou de ver isso, tá? E lembra que nos conjuntos numéricos a gente consegue ter a relação entre eles, os naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Já falamos isso aqui em aulas anteriores, ok? Agora, nesse caso das operações, é analisar como é que elas se interrelacionam.
Como assim? Olha só esse exemplo. Sejam x e y números tais que o conjunto 0, 7 e 1 e x, y e 1 são iguais. Presta atenção aqui, ó. Se esses conjuntos são iguais, isso quer dizer que eles possuem os mesmos elementos. Então, eu tenho 0, 7 e 1. Aqui eu tenho x, y e 1 e eles são iguais. Então, quem poderia ser os x e quem poderia ser o y? Será que você pode falar para mim? Analisa, eles são iguais. E para caracterizar a igualdade, basta que os elementos sejam os mesmos. Como aqui é 0, 7 e 1 e aqui é x, y e 1, eu consigo deduzir quem é o x e quem é o y. Então, será que a letra A é a resposta? A letra B, C, D ou E? E aí, dá um tempinho para você pensar? Vamos lá? Dá para deduzir, a grosso modo, que o x seria 0 e o y seria 7, correto? Então, se a gente somar 0 mais 7, vai dar quanto? 7. Então, a alternativa B é a resposta. Olha só esse exemplo aqui, eu quero falar isso com calma. E olha que é de uma faculdade bem conceituada, ITA de São Paulo. Considere as seguintes afirmações sobre o conjunto U, que é formado pelos elementos 0, 1, 2 até o 9. Tá? E a partir disso eu tenho algumas afirmações. Bora interpretar isso aqui comigo. O vazio pertence a U e o número de elementos de U é igual a 10. O número de elementos de U dá exatamente 10, mas o vazio não pertence a U, porque vazio é conjunto. Então aqui teria que ser está contido, tá? Então vamos lá? Agora 2. Vazio está contido em U. Ótimo, agora está correto. E n de U é igual a 10. Então essa segunda assertiva, ela está correta, ela é verdadeira. Já exclui aqui algumas, correto? A 1 e a 3 não é. Opa, pode ser a 2 e 4 ou 2 e 3. Bora ver o que diz o 3. 5 pertence a U. Observa bem aqui. E 5 entre chaves é um subconjunto, então ele tem que estar contido em U. Então isso aqui também é verdade, tá? Então nesse caso as afirmativas corretas é a 2 e a 3. Por que a 4 não é, professor? Porque aqui eu tenho um subconjunto formado por 0, 1, 2 e 5, correto? 0, 1, 2 e 5 estão aqui. Interseção com o subconjunto 5. Para que isso aqui fosse verdade, aqui teria que estar entre chaves, tá? Para ser conjunto, tá? Por isso que essa aqui não é a verdadeira. Agora vamos lá trabalhar o que mais cai na prova do Enem de concursos. Esse conteúdo é essencial que você compreenda. Vamos analisar aqui comigo? Em um cursinho pré-vestibular existem 600 alunos matriculados em matérias isoladas, tá? Destes, 300 cursam matemática, 200 frequentam as aulas de português e 150 alunos não cursam essas disciplinas. Preste atenção que eu tenho 600 alunos ao todo. Aqui fala que 300 cursam matemática, 200 português e 150 não cursam nenhuma dessa disciplina. Se você for analisar, se eu somar 300 mais 200 já dá 500, mais 150 já dá 650. Mas, professor, como é que dá 650 se eu só tenho 600 alunos? O que você vai me dizer agora? Observando que deve ter alunos que cursam as duas disciplinas simultaneamente, tá? Então, como é que a gente vai interpretar isso daqui? Primeiro, qual é o número de alunos de matemática ou português? Quando aparecer o ou, está pedindo a união, tá? Então, eu vou juntar matemática com português e somar. O número de alunos pedidos engloba tanto os alunos de matemática quanto de português. Por isso, temos que encontrar a união desses dois conjuntos. O resultado pode ser calculado subtraindo o número total pelos aqueles que não cursam nenhuma das disciplinas. Quem é o meu total? 600. Quem é que não cursa nenhuma delas? 150. Logo, o número de alunos que estudam matemática junto com português é 450. Ok? Bem básico, sim ou não? Vamos ver agora aqui, ó, o número de alunos, tá, de matemática e português. Aí agora o que a gente vai fazer nesse caso? Eu poderia trabalhar isso aqui de mais de uma maneira, mas vamos pegar aqui, ó, o número de matemática, tá, mais de português, menos, tá, a união deles aqui. Nós sabemos que existem 450 alunos que estudam português junto com matemática. Agora, quantos alunos estudam português e quantos alunos estudam matemática? Aí, nesse caso, é só fazer, ó, 300 mais 200, que dá 500, correto? Menos o que estudam os dois juntos, logo 50 é a interseção
que cursam tanto matemática quanto português. Eu poderia chegar nesse valor aqui, mas de outra maneira também. Vamos somar tudo que eu tenho aqui? 300 mais 200, tá? Já dá 500. Mais 150, 650. Soma tudo e diminui do total. 650 tirando 600 vai dar 50. Também seria uma outra maneira de fazer isso, correto? Vamos ver agora o outro exemplo. De 200 pessoas que foram pesquisadas sobre as suas preferências em assistir ao campeonato da corrida de televisão, pela televisão, foram colhidos os seguintes dados. 55 não assistem. Peraí. Foi feita uma pesquisa com 200 pessoas e 55 não assistem nenhum dos programas. 101 assistem as corridas de Fórmula 1. E 27 assistem corridas de Fórmula 1 e de moto velocidade. Preste atenção que esse E caracteriza quem faz os dois ao mesmo tempo, logo é a interseção. Quantas das pessoas entrevistadas assistem exclusivamente, olha isso aqui, as corridas de moto velocidade e de Fórmula 1? Então vamos lá. Primeiro passo, determinar o número total de pessoas que assistem às corridas. Como assim? Eu tenho 200 pessoas ao todo, correto? E aqui está dizendo que 55 não assiste nenhuma nem outra. Então 200 menos 55 vai me dar 145 pessoas que assistem ou uma ou outra, correto? Que seria no caso a união de Fórmula 1 e moto velocidade, certo? Vamos analisar aqui quantas das pessoas entrevistadas assistem exclusivamente. Então, para isso, eu vou ter que fazer aqui uma outra etapa. Encontrar a interseção. Calcular o número de pessoas que assistem apenas as corridas de moto velocidade. Observem bem que no início está dizendo o que aqui, ó? 27 assiste as corridas de Fórmula 1 e de moto velocidade. Então, 27 é a interseção, ó. O que significa isso? Assiste tanto um quanto o outro. Vamos voltar para cá. 101 assiste corrida de Fórmula 1. Eu volto para cá e eu pego 101 menos 27 da interseção, que vai dar 74. Logo, esse aqui assiste apenas as corridas de Fórmula 1. Ok? Aí agora, vamos voltar para cá. Aqui, ó. E 27 assiste corrida de Fórmula 1 em moto velocidade. Mas aqui eu tenho um detalhe. Eu vou ter 74 que assiste Fórmula 1, 27 assistem as duas e eu não tenho de moto velocidade. Então eu vou chamar de X. Correto? Ó? Então, se eu somar isso aqui tudo, ó, tem que me dar o total de pessoas. Como assim, professor? Eu vou somar 74 mais 27 mais X menos 27, que dá exatamente 145. E o que é 145? Nesse caso, é o total de pessoas que assistem as duas modalidades. Resolvendo isso daqui, ó, vai ser 74 mais 27 menos 27. Vai cancelar, vai sobrar X mais 74, igual a 145. O 74 que está somando, passa subtraindo, encontramos que o X é igual a quanto? A 71. Mas aqui, opa, preste atenção, realmente, que aqui não tem 71. Mas aqui está pedindo o quê? Observa bem, 71 é que assiste moto velocidade. Agora a questão é, eu quero assistir aqueles com exclusividade. Então é 71 que é o X, menos 27. Então a resposta aqui vai ser o quê? 44. Para sabermos de Fórmula 1, a gente já fez aqui, ó, 101 menos 27. Então, para responder, 44 assistem exclusivamente, tá? Moto velocidade. Ok? E 74 assiste exclusivamente às corridas de Fórmula 1. Ficou bem claro, então? O objetivo nosso é sempre encontrar a interseção. Depois da interseção, você sempre vai diminuir do valor que está aqui, menos a interseção e aqui também. É um procedimento padrão para que você resolva os problemas que envolvem conjuntos, tá? Bora ver esse outro exemplo? Aqui envolve 3, tá? Vamos prestar atenção aqui. Num dado momento, 3 canais de TV tinham em sua programação novelas em seus horários nobres. A novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. A pesquisa envolveu 3.000 pessoas. Como assim, professor? Foram 3.000 pessoas entrevistadas. E olha aqui os resultados. Novela A, 1.450, B, 1.150, C, 900 e aí vai. Só que aqui, ó, eu tenho A e B. Eu tenho A e C, eu tenho B e C. Isso aqui é a interseção, tá, dos dois canais. Só que tem gente também que assistem os 3 canais, as 3 novelas, ó. Como é que eu vou resolver isso?
Quantos telespectadores entrevistados não acham agradável nenhuma das três? Espera aí. Eu tenho um monte de gente aqui e ainda vou encontrar pessoas que não assistem nenhuma delas, porque deve dar um número inferior a 3.000. Então, como é que eu vou resolver isso? Muita hora nessa calma. Vamos lá. Resolução. Preste atenção aqui numa coisa. 100 pessoas assistem às 3 ao mesmo tempo. Está aqui. Aqui está dizendo que a novela B e a novela C são 300. Se você prestar atenção, ó, B e C é aqui, ó, B e C. Lá está dizendo que é 300. Mas por que aqui é 200? Porque 100 é a interseção dos três. Eu vou pegar 300 menos 100, por isso que aqui vai dar 200. Como assim? Ó? 300 tirando 100 dessa interseção vai me dar esse valor. Vamos analisar aqui. Ó. A e C aqui está dando 400. A e C está dando 400, mas aqui já tem 100, por isso que aqui é 300. Sempre diminui. Vê se você conseguiu compreender. Aqui está dizendo, nesse caso aqui, ó, que A e B é 350. A e B é 350. Quando eu volto para cá, ó, A e B tem 250, porque eu já tirei 100 daqui. Vê se ficou bem claro. Agora vamos subir. C está dando 900. Se você observar, C é isso aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, 300 com mais 100, 400, mais 200, 600. Para dar 900, está faltando exatamente quanto? Você acertou, 300. Por isso que aqui tem 300. 900 é todo mundo que está aqui que assiste a novela C, tá? É só prestar atenção nesse detalhe. Vamos analisar aqui, ó. B tem que dar 1.150. B tem que dar 1.150. Mas se você observar aqui no B, ó, eu já tenho 250, 100, 350, com 200, 550. Para 1.150 faltam 600, por isso que aqui é 600. A mesma coisa com A, ó. A tem que dar 1.450. Mas no A eu já tenho 250, 350, 650. 650 para 1.450 falta 800. Ok? Agora vamos somar todo mundo. Se eu somar todo mundo, eu vou somar 800, mais 600, mais 300, mais 300, todo mundo aqui, ó. Se eu somar isso aqui tudo, eu vou chegar a um total de 2.550. O que está pedindo nessa questão? Quantos não assistem nenhuma das três? Então, eu vou pegar o meu total, que são 3.000 pessoas, menos somatório, logo vai me dar 450. Então, letra C. 450 telespectadores não acham agradável nenhuma das três novelas. Ok? Bora ver mais um exemplo. Numa universidade com N alunos, 80 estudam Física, 90 Biologia, 55 Química, 32 Biologia e Física, 23 Química e Física, 16 Biologia e Química, e 8 estudam nas três faculdades. Sabendo que esta universidade somente mantém as três faculdades, quantos estão matriculados? Aqui eu quero saber quantos alunos eu tenho ao todo. Presta bem atenção que aqui envolve 3 também. Nesse tipo de problema, utilizamos diagramas de Venn, começando a preenchê-los a partir da maior interseção. Qual é a maior interseção? A interseção de quem estuda as 3 disciplinas, que é exatamente o que aqui, ó, a gente tem 8 estudos nas 3 faculdades, ó. 8 estudam nas 3 faculdades. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento da anterior, pegando as interseções, e vai diminuir de 8. Como assim? Aqui, ó, o próximo passo, certo? Aqui tem 15, aqui tem 8, aqui tem 24. O que é esse 15? Quem estuda Física e Química. Mas por que aqui é 15? Física e Química, se você prestar atenção aqui, ó, Química e Física está dando 23. 23 aqui. E por que aqui é 15? Porque eu vou diminuir 23 de 8. A interseção dos 3, eu vou diminuir das 3 interseções de 2. Por isso que aqui tem 15, porque 15 mais 8, 23. Ah, então agora eu entendi. Então vamos lá. Se você prestar atenção aqui, ó, 32 estudam Biologia e Física. 32 estudam Biologia e Física. Ó, aqui, ó. Aqui tem 24. Por quê? 32 tirando 8 é 24. A mesma coisa vai acontecer com Química e Biologia, ó. Mas quantos são Química e Biologia? Se você for analisar, ó, tá? Biologia e Química está dando 16. Aí aqui tem quanto? 8.
certo? Agora vamos pegar os valores que eu tenho, menos esses somatórios que já estão aqui, tipo em física. Física, quem já está aqui dentro? 24, 8 e 15. Se eu pegar 80 de física menos esse somatório, eu vou chegar em 33. Por isso que aqui é 33, ó. Tá? Se eu pegar química, eu vou pegar, somar isso aqui e diminuir do total. Química é 55 menos esse somatório, ó. Por isso que aqui tem 24. Biologia do mesmo jeito, ó. 90 menos isso daqui. Então eu vou chegar em valores 33, 24, tá? E 50. Mas o que está pedindo exatamente nessa questão? Vamos lá voltar? Aqui está pedindo o quê? Quantos alunos estão matriculados ao todo nessa universidade? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso somar todos eles aqui para que eu tenha uma noção de quantos alunos eu tenho ao todo, tá? Então, eu vou ter que pegar 33 mais 15 mais 24, mas de onde? 33 mais 15 mais 24 mais 8 mais 24 mais 8 mais 50. Se eu somar isso aqui tudo, eu vou saber quantos alunos estão matriculados nessa universidade. Então eu vou chegar num total de 162. Mas como é que é isso, professor? Por que eu não fiz isso aqui antes? Porque aqui eu não tinha a noção de quantos estudam, tá, nas duas faculdades simultaneamente. Se você somar isso aqui tudo, vai dar um erro gravíssimo. E o que significa isso? Você tem que ter noção dos resultados que você quer. Então, qual é a regra? Pegar os valores das interseções 2 a 2 e sempre diminuir da interseção dos 3, tá? Ok? Que no caso é a maior interseção. Essa é a regrinha para que você não fure e não erre esse conteúdo. Ficou bem claro? Aí você vai conseguindo fazer a subtração das interseções para diminuir. Dessa maneira a gente consegue ter uma noção e a resolução. Depois que você faz tudo isso, você volta e soma. Aqui estava pedindo o quê? Quantos alunos tem ao todo. Então aqui nós chegamos a um valor de 162. Correto? Que é o que está pedindo exatamente na questão. Diferente dessa anterior, onde eu fui somar tudo e ver quanto faltava para o meu total, que era de 3.000. Tá? Vai depender muito do que esteja pedindo nessa questão. Certinho? Então, o que você está esperando? Dá uma revisada nesse conteúdo, de maneira que você consiga ter noção dos resultados. Mas por quê, professor? Porque é um conteúdo de grau de importância enorme e ele cai muito no Enem. Eu diria até que ele não cai, despenca. Você tem que ter noção disso. Está preparado? Dá uma olhada, revisa, verifica de novo, acesse a plataforma Eduque para que você tenha noção de que com essas aulas, essas videoaulas, você vai ter resultados mais satisfatórios. Mas depende de quê? De você simplesmente se concentrar, se dedicar e estudar, ok? Eu sou o professor Emerson, eu te espero na próxima.